Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja se cuidando, assim como os seus. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia e é por esse motivo que estamos nos mantendo afastados, justamente para que possamos nos cuidar. Então é essencial que a gente a cada momento esteja sempre consciente em relação a esse compromisso. O trabalho de hoje, a aula de hoje, melhor dizendo, segue com o seguinte título: Elementos constitutivos da música. O que é isso? Os elementos constitutivos da música nada mais são do que características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos. São formadores do som 5 elementos que, quando são combinados, conseguem formar todo o contexto musical em si, tudo aquilo que a gente ouve. Então são 5 os elementos constitutivos da música, de uma forma breve e rápida. O primeiro, o timbre. O segundo, intensidade. O terceiro, altura. O quarto, densidade. E o quinto e último, a duração. Cada um desses 5 elementos são essenciais tanto na produção musical quanto até mesmo na referência daquele que ouve. Então podemos dizer que altura, quando falamos em altura, estamos pensando num parâmetro sonoro ligado ao agudo e ao grave. Para que eu possa definir se um som é agudo ou grave, eu preciso ter parâmetros, 2 notas pelo menos, para que eu possa saber qual delas é grave e qual delas é agudo. Em relação à intensidade, ela é a força do som. É uma propriedade sonora que permite distinguir se o som é fraco, ou seja, se ele é de baixa densidade, ou forte. É muito simples perceber isso, muito simples. Você vai ver isso nos exemplos sugeridos na atividade proposta. É só acessar o link que ele já vai te encaminhar direto para um vídeo no YouTube. A gente tem a densidade, que é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres simultaneamente, ou seja, um número grande de instrumentos tocando juntos, dizemos que a música produzida por esse grupo é de grande densidade sonora. Assim como quando poucos instrumentos estão tocando juntos, eles são de baixa densidade. É muito simples perceber isso. Falando sobre duração, é o tempo que um som permanece em nossos ouvidos, para ficar mais fácil de compreender. Mas basicamente a gente está falando o tempo de duração de um som, se ele é longo ou curto. Com os exemplos sugeridos na atividade proposta de acesso aos vídeos, você vai conseguir realmente perceber essas relações de duração, de altura e dos outros elementos sugeridos, tá? O que é o timbre? O timbre nada mais é do que a característica que cada instrumento musical carrega em si. Então, existe um som específico para cada instrumento musical, emite um som específico que o caracteriza. Então, o violão tem um som específico, a flauta doce tem um som específico, que é diferente da do violão, o piano tem um som diferente do violão, que é automaticamente diferente do violino, porque cada um tem o seu próprio som. Assim como a própria voz. A voz também, cada um tem um tipo característico de voz, né? Que nos diferencia. A atividade de hoje, então, é a seguinte: você vai realizar um texto explicativo sobre esses 5 parâmetros ou sobre esses 5 elementos que constituem a música. É muito simples, muito fácil. Assista aos vídeos propostos lá na atividade, acessando os links na proposta de atividade.
A gente se fala semana que vem. Um abraço.